Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Muito bem, meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, nosso Senhor, nos envolva, nos fortaleça todos nós nos dois planos, né? Plano material, plano invisível para nós. Nós sabemos que a plateia desencarnada é sempre mais extensa do que a nossa. E nós agradecemos a casa por nos receber, para trazermos esse estudo, que é um estudo que nós consideramos muito interessante, sobre a relação entre a evolução do espírito e as bem-aventuranças de Jesus. Nós baseamos o nosso estudo na obra de um autor que é muito conhecido, apesar de que o livro não está disponível para venda. É o Carlos Torres Pastorino, autor daquele Minutos de Sabedoria. Fez uma obra maravilhosa chamada Sabedoria do Evangelho, mas na sua vida, a biografia dele conta que o livro foi passado os direitos autorais a uma editora que não é espírita, então ele saiu de circulação. Mas pessoas de bom coração copiaram a obra, publicaram na internet, então ela está disponível para baixar pela internet. São 8 volumes de mais de 180 páginas cada um, fazendo a análise completa dos 4 evangelhos. Então nós extraímos o nosso estudo de lá e vamos ver se vai ser de alguma utilidade para as nossas reflexões. Muito bem, então vamos começar falando a respeito do Sermão do Monte. E aqui nós temos a opinião do... deixa eu ver como que do nosso autor, Pastorino. Quando ele disse, eu vou ler por aqui, que é mais fácil, ele começa dizendo o seguinte, que o Sermão do Monte constitui um dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Ele está se referindo à nossa espiritualização. Então é o caminho evolutivo do espírito até ele alcançar a plenitude da perfeição, e explicando como que o Sermão do Monte vai nos dar esses passos para que a gente consiga alcançar essa plenitude. E ele cita aqui um pensamento que muitos dizem ter sido do Mahatma Gandhi, dizendo o seguinte, que se todos os livros de espiritualidades do mundo se perdessem, mas restasse apenas esses trechos, bastariam eles para levar as criaturas à perfeição mais extremada, levando-nos, se vivido integralmente, à libertação total dos ciclos reencarnatórios. Ou seja, ao seguirmos toda a moral cristã de acordo com os ensinos do Sermão do Monte como um todo, e não apenas das bem-aventuranças, se nós conseguirmos fazer isso, durante as nossas reencarnações, nós conseguiremos nos libertar justamente desses ciclos reencarnatórios em mundos materializados como é o planeta Terra. Ou seja, o nosso espírito iria ascender em perfeição moral e nós nos aproximaríamos de Deus por esse caminho, que é o caminho da evolução espiritual, conforme apregou a nossa doutrina espírita. Muito bem, então o Sermão do Monte, ele inicia-se com as bem-aventuranças e elas se encontram nos registros de 2 evangelistas, que seriam Lucas e Mateus. Nesse último, em Mateus, é o início do sermão. E interessante que o Pastorino, ele observa que Lucas, ele dá uma versão das bem-aventuranças
com um enfoque diferenciado do enfoque de Mateus. Em Lucas, Jesus, na sua fala, no seu pronunciamento, ele se dirige às personalidades encarnadas, enquanto em Mateus, as individualidades eternas. Então nós vamos explicar isso com mais calma, né? Com mais detalhe, para a gente poder entender essas diferenças. São abordagens diferentes de ensinamentos que se complementam. Muito bem. Então vamos ver a visão de Lucas, as bem-aventuranças segundo o evangelista Lucas. No capítulo 6, no versículo 17, está dito assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava um grande número de seus discípulos, e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Então nós destacamos aqui em azul o trecho importante desse versículo, que é o verbo descer. Nos evangelhos, o movimento de descida e de subida, ele tem um simbolismo um pouco mais sofisticado do que o simples movimento físico de descida e subida. Nós vemos isso, por exemplo, na parábola do bom samaritano. Vinha um homem que vinha descendo de Jerusalém a Jericó, onde Jerusalém significa o lugar da espiritualização e Jericó da materialidade. Então é uma queda moral, é uma descida até a matéria. No caso, a descida de Jesus a um lugar plano é como se o mestre teria que baixar as vibrações e se dirigir à humanidade de uma forma mais no nosso nível, e não no nível que Mateus utilizou, que vai ser o sentido contrário que nós vamos observar. Então olha só, no caso da visão de Lucas, no capítulo 6, olha, vamos ler aqui alguns trechos para a gente perceber, né? Então Jesus se coloca nessa posição de se dirigir à humanidade, às nossas personalidades encarnadas, que estamos passando pelas vicissitudes, pelas dificuldades no planeta. Vamos lá, versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, aí ele começa: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados os que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Depois, mais adiante, Jesus começa a fazer a exaltação da situação contrária. Ou melhor dizendo, ele começa a rebaixar aqueles que estão na situação contrária. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, em Lucas, Jesus se dirige ao Espírito encarnado, facilitando o ensino para nós. Então ele desce ao nosso nível, como nós dissemos, e nos apresenta 4 bem-aventuranças e 4 condenações em paralelo, como está dito aqui, visando essa nossa personalidade humana encarnada nas várias vidas sucessivas. Então nós somos uma mônada espiritual, uma unidade espiritual, que passa por várias experiências nas diversas reencarnações. Em cada uma delas nós adquirimos uma personagem ou uma personalidade, melhor dizendo, e exercemos um papel dentro daquela experiência evolutiva. Nesse trecho das bem-aventuranças de Lucas, Jesus está se dirigindo justamente a esse momento da nossa existência, que nós estamos sendo representantes de personalidades que em reencarnações passadas nós fomos outras pessoas. Podemos ter tido, inclusive, já
a tão esperada por nós troca de sexo, né? Os homens vão passar a experimentar os corpos femininos e as mulheres os corpos masculinos, porque o espírito precisa experimentar, ele precisa passar por todas as experiências evolutivas. Portanto, nesse papel, nessa dificuldade da evolução espiritual, Jesus vem e faz essas colocações das bem-aventuranças. Mas é interessante porque nesse trecho de Lucas, Jesus exalta aqueles que estão sofrendo, os que estão passando fome, os que estão chorando, os pobres, os que sentem angústias na carne, no corpo denso. Então ele se refere, como está dito aqui, à pobreza de dinheiro, às lágrimas das dores, à fome de comida. E em seguida condena os ricos, os que estão fartos, os que riem, tudo na parte material. Ou seja, fica parecendo que Jesus estava fazendo uma demagogia, exaltando aqueles que estão em sofrimento e condenando aqueles que estão aparentemente tendo uma vida melhor. Mas a gente tem que concluir que não se trata disso. Na verdade, a visão de Lucas, a que ele traz dessas bem-aventuranças, mostra apenas Jesus colocando as alternâncias de situações que nós vivemos nas várias reencarnações, onde nós temos que passar por todos esses papéis, de pobreza, de riqueza, de fartura, de escassez, de beleza, de feiura, e de masculinidade, feminilidade, e vai por aí afora. Nós temos que experimentar, né, saúde, enfermidade. A gente experimenta várias situações no caminho evolutivo. Então, na visão de Lucas, nós colocamos, aqui vem a lei de causa e efeito, ou seja, Deus é a lei justiceira, que premia e que pune, que dá e tira, tal como o concebem as personalidades presas ao transitório irreal de um mundo passageiro, do qual eles se acreditam partes integrantes. Vamos ver o Pastorino nos chamar a atenção de que nós nos acreditamos eternos e perenes nessa situação que nós estamos. Mas não é isso que acontece. Isso é uma transitoriedade. E quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais nós concluímos pela brevidade do tempo nosso de reencarnados. E como que isso é realmente fugaz diante da nossa eternidade espiritual. Ora, muito diferente então a visão de Mateus. A visão de Mateus, nas bem-aventuranças, vai ditar a evolução para Deus. Então, como está dito, são ensinamentos profundos de Jesus, relativos à individualidade. Então, essas duas palavras, muito utilizadas pelo Pastorino, elas vêm mostrar a seguinte diferença: a personalidade é a temporariedade, a experiência transitória do espírito naquela encarnação, a personalidade. A individualidade é eterna, é a mônada espiritual que iniciou a sua trajetória, sabe-se lá quanto tempo atrás, e que vem de reencarnação em reencarnação, a mesma individualidade, a mesma mônada, adquirindo experiências evolutivas nas várias personalidades e se elevando paulatinamente até Deus, pelo caminho da perfeição moral. Então, olha só, no caso de Mateus, a individualidade é explicada aqui. Ela não se liga às coisas externas, mas aos nossos movimentos íntimos. Então há uma diferença. Em Lucas, a abordagem das bem-aventuranças tocou os nossos problemas externos, passando fome, sofrendo dores. É a dificuldade do mundo nos experimentando. Aqui nós vamos ver as nossas dificuldades íntimas que precisam ser superadas para nós alcançarmos esse caminho da perfeição. Então, segundo o Pastorino, as bem-aventuranças como passos evolutivos se resumem aos 7 passos do caminho da perfeição. O objetivo é a nossa cristificação. O Pastorino gosta muito desse número 7.
ele dá um jeito de achar sempre o número 7 nas suas explicações. Várias oportunidades ele faz isso. E isso é didático, acaba nos ajudando até a memorizar as coisas e a entender esse caminho paulatino. Mas vamos ver o seguinte, nós vamos ver inclusive mais adiante, que as bem-aventuranças de Mateus, elas aparentemente são em número superior a 7. Mas acontece que algumas estão fora dessa condição de serem o esforço íntimo de evolutivo. Nós vamos mostrar mais adiante. Mas o que é esse objetivo? A cristificação. A cristificação é nós nos tornarmos Cristos. Aí vem a palavra Cristo. Cristo significa o ungido, aquele que é permeado de divindade, o Espírito que já está no grau máximo de evolução, de pureza espiritual. Então, o Cristo da terra, pelo menos um que nós conhecemos, se chamou Jesus, quando manifestando através de um corpo de carne. Então, Jesus, um homem, tinha um espírito crístico manifestando através dele. Muitas vezes, nós vemos nos evangelhos passagens de Jesus em atividades comuns, e outras vezes nós vemos o Cristo falando, porque ele se eleva, aí vem o Espírito puro superior se dirigindo à humanidade. É interessante a gente conseguir perceber essas diferenças. Então o nosso objetivo de todos nós é nos cristificarmos, e Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele deixou isso claro nesse trecho: até que todos cheguemos à unidade da convicção e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é o Cristo, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós todos temos que chegar no caminho evolutivo a esse patamar de Cristo. Muito bem, vamos ver então a visão de Mateus. Começa de uma forma diferente. Capítulo 5, na verdade, o Sermão do Monte, ele se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. É o sermão completo. As bem-aventuranças fazem parte do início do sermão, em Mateus, no capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... E aí inicia-se então o sermão. E Jesus vai fazendo então as suas colocações. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O início é sempre um prêmio, uma felicitação, a bem-aventurança, seguida de uma recompensa que vem adiante. Então nós temos: bem-aventurados o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, porque serão fartos ou saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E finalmente, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vamos aqui hoje analisar uma a uma, e essa ideia do caminho evolutivo contido em cada trecho desse. Na sequência, a partir do versículo 10, porque aqui nós interrompemos no versículo 9, nós vemos outras duas bem-aventuranças. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, mas isso é um movimento externo, eu estou sendo perseguido. E quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então o que o pastorino fez? Ele reservou essas 7 primeiras bem-aventuranças para explicar esse caminho da nossa evolução íntima, mostrando esses patamares e fazendo uma explicação muito interessante. Vamos começar então? Primeiro passo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, o Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo
que a pobreza de espírito tem a ver com a humildade. Não é isso? Nós vemos essa explicação muito clara do Allan Kardec no nosso livro da doutrina, que contém a nossa legislação moral, a legislação moral da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. O pobre de espírito, portanto, seria o humilde, mas em termos da compreensão evolutiva, a humildade é a condição do espírito no início do processo evolutivo. Então nós estamos aqui falando de evolução para Deus. O primeiro passo, o primeiro patamar, na leitura da literatura espírita, da codificação de obras subsidiárias, nós encontramos esse trajeto evolutivo do princípio inteligente, porque nós somos todos regidos por 3 princípios: o princípio inteligente, o princípio material e o princípio vital. O princípio material, juntamente com o princípio vital, criam a vida. E o princípio inteligente está presente em todas as etapas do processo evolutivo, do mineral até o celestial, até Deus. Só que esse processo evolutivo e a transmigração do princípio inteligente de um reino para outro reino, nós desconhecemos como é que isso se processa. Nós não sabemos como que o princípio inteligente que habita o mineral migra para um patamar mais evoluído, o vegetal, que depois migra para o animal, para o hominal, e a coisa deve prosseguir, não pode parar por aí, porque o caminho da perfeição, ele vai perdendo também as formas, ele vai chegando apenas no princípio moral, a forma passa a não ter mais importância no caminho evolutivo. Então nós estamos bem no início da evolução, na regência da matéria, o pobre de espírito, início do caminho evolutivo. E o que é prometido a essa criatura que está nesse início? É prometido um patamar adiante do nosso, que não é o estágio que nós estamos, que é aquilo que Jesus tanto falou, o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus nos prometeu esse reino em várias passagens, e a humanidade, com aquela necessidade de tudo materializar, de tudo transformar em algo palpável, assim como nós queremos que Deus tenha uma forma, tenha um rosto, é o antropoformismo, né, divino, e as pessoas, os irmãos de várias religiões, gostam de ter a imagem, algo material para poder se fixarem, fixar o seu pensamento, o seu apoio psicológico, religioso, tem que ter lá um símbolo, alguma coisa. É essa busca nossa por algo palpável, porque isso faz parte do nosso limite de compreensão de Deus. Muitas vezes nós precisamos mais dessas, vamos dizer assim, esses dogmas religiosos, que muitas vezes petrificam os conceitos, materializam para que a gente se apegue a eles, do que a nossa espiritualização íntima. E Jesus às vezes fala coisa bem curtinha, mas vem com uma clareza muito grande. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de vós. Muito claro isso. O reino, para se alcançar esse reino que Jesus tanto fala, nós temos que trabalhar o íntimo. O reino de Deus é como um homem que, tendo encontrado um tesouro escondido num terreno, ele vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Olha que parábola curtinha. E nós compreendemos assim o reino de Deus? Difícil, né? Jesus falou umas coisas tão pequenas e às vezes nós não conseguimos entender como é que é. O reino de Deus é como um homem que, tendo encontrado um tesouro escondido num terreno, ele vai, vende tudo que tem e compra o terreno. Que tesouro que é esse? Esse homem ele não pega o tesouro, repararam? Ele pega o terreno. Ele vai ter que cavar para achar o tesouro. Mas ele descobre o tesouro. É justamente esse o nosso processo de evolução. Nós descobrimos o interesse espiritual,
a nossa espiritualização, a nossa religiosidade, nós passamos a dar valor a certos conceitos, a certas coisas que o nosso íntimo precisa se mobilizar e transformar. Então, muitas vezes, começa com o jejum, não é isso? Nós deixamos de nos alimentar com determinado tipo de alimento, falei assim, dobrada a palavra, né? Alimentar com alimento, desculpa, para respeitarmos uma data de um dia santo. Isso é uma forma dogmática de ritualizar a religião. Mas quando nós passamos a jejuar palavrão, ira, inveja, né? certos hábitos que a gente faz, até orgânicos, do uso de substâncias que a gente precisa se afastar delas. Então nós fazemos esse jejum conscientemente, eu estou me espiritualizando, eu estou buscando esse caminho. Por que eu faço isso? Porque eu descobri o tesouro. Eu sei que o tesouro existe. Eu preciso vender tudo que eu tenho para comprar o tesouro. Sabe o que é vender tudo que se tem? É se transformar. É deixar de lado aquela personalidade mesquinha, ambiciosa, egoísta, vaidosa, orgulhosa. Eu preciso deixar essa pessoa e me transformar em outra. Se alguém quer um exemplo disso, vamos ler a vida de Paulo de Tarso. Saulo e Paulo, o grande exemplo da transformação íntima. Então, na regência da matéria, nesse estado espiritual muito precário de início da evolução espiritual, o espírito simples, puro, ignorante, sem saber, a ele está prometido o reino dos céus. Então é uma herança, é um determinismo. Todos vamos ter que chegar nesse reino dos céus. Só que, quando nós estamos aqui no começo, nós que eu digo assim, o princípio inteligente habitando o reino mineral, não é espírito, ele precisa de uma força externa para poder levá-lo ao estágio seguinte. E aí virá o vegetal, o animal, o hominal. Quando chegar no hominal, para ele seguir adiante, não vai ter força externa, não vai ter um anjo, não vai ter um espírito para falar, meu irmão, você agora vai virar um ser celestial, e te coloca lá. Quem que vai ter que virar um ser celestial? Nós vamos ter que fazer isso, através desse esforço. Então, olha aqui, o objetivo máximo da evolução é passar de um reino para outro. E aqui está, Leon Denis disse, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Está aí a ideia da transmigração do princípio inteligente, passando pelo nosso estágio e seguindo adiante até alcançar Deus. Então, segundo passo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas esse choro não é aquele choro de Lucas, de passar pelas dificuldades da terra, que nos fazem sofrer, é o choro da sensação, porque o espírito é colocado num corpo físico que tem sensores. Nós temos sensores. A gente sente fome por quê? Sensores. Nós sentimos frio, sensores. Nós sentimos apetite sexual, sensores, não é assim? A questão começa então a se resumir em nós termos que aprender a controlar as sensações. Isso vai fazer parte do caminho evolutivo. Então os que choram estão sujeitos às provações a que os sentidos arrastam. Então os nossos sentidos estão nos testando. Por isso que aí nós podemos diferenciar aquela pessoa que se entregou a um... Vamos falar por exemplo, tá? A pessoa que se entrega a um vício orgânico qualquer, seja ele alimentar, seja ele, por exemplo, do tabagismo, seja do consumo de álcool, ele se entrega àquele vício, e o outro que está no vício, mas que controla e vence, supera e coloca a sensação debaixo do pé, ou seja, está sob o meu controle. Então agora eu já tenho consciência da questão, não vou me deixar mais prejudicar por causa disso. Aí ele começa a alcançar esse caminho evolutivo. Então essa bem-aventurança os que choram, vem aí o consolo, que é a recompensa. Ver-se liberto dos abusos e tentações dos sentidos. Porque serão consolados.
as sensações causadas por forças externas através do nosso sistema nervoso. E começa a aparecer aqui o princípio inteligente migrando para o vegetal. Sabe por quê? É do reino vegetal que nós herdamos as sensações. Porque nós somos já um resultado de todos os reinos anteriores, até chegar no nosso patamar. Então, ainda nesse segundo passo, nós podemos... eu esqueci de falar uma coisa interessante no outro. Perdão, eu vou voltar ao primeiro passo. Olha aqui essa última linha. É que na prece dominical, nós encerramos a prece dominical assim: livra-nos do mal, não é isso? Livra-nos da matéria. Senhor, Deus, nos ajude a sair da matéria, nos ajude a evoluir. Aí vem nesse passo: não nos deixes cair em tentação, a tentação dos sentidos. Olha que interessante a passagem de Jesus no deserto. Vamos ler. Chegando o tempo, olha, esse momento de Jesus no deserto, Jesus não tinha ainda, esperando só o barulho, Jesus não tinha ainda iniciado a sua participação junto ao público, o seu ministério público. Esse episódio do deserto é como se Jesus estivesse sendo provado, e nós entendemos isso mais como um simbolismo, porque o deserto é o campo do isolamento da alma, é onde nós estamos sozinhos. Aí vem o diabo, entre aspas, vem o tentador, porque a palavra diabo é o tentador, assim como Satanás é o adversário, aquele que se opõe à evolução do espírito, que é exatamente o nosso próprio ser, o nosso próprio corpo, nos convidando a fazer aquilo que a gente não deve fazer com as sensações e com as emoções, e com o raciocínio, como nós vamos ver. Então, olha só, Jesus no deserto, a primeira tentação: se és filho de Deus, dize que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Essa é a tentação contra o egoísmo, porque você se fartar no momento da fome é justamente um movimento egoísta de eu trazer alguma coisa para mim mesmo. Então isso é um simbolismo, é Jesus dizendo: nem só de pão vive o homem. Ou seja, o egoísmo, eu como espírito superior, como mestre, já superei. E nós vamos ver que em seguida ele vai superar as outras falhas, né? Os outros desvios da alma, da moral. Terceiro passo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude tem a ver com emoção, não é isso? Assim como os que choram tem a ver com a sensação, a mansuetude tem a ver com os nossos movimentos anímicos, emotivos. Então, os mansos, sujeitos às provações a que as emoções arrastam. Agora, vão herdar a terra. Que terra? O nosso mesmo planeta transformado em planeta de paz. Então, as emoções, movimentos anímicos entre dois polos extremos: o amor, o polo positivo, e o ódio, o polo negativo, e todos os matizes intermediários. Então, nós estamos sendo provados na herança do reino animal, que é onde começa a surgir, no princípio inteligente, os movimentos emocionais. Aí nós fazemos o seguinte pedido na oração do Pai Nosso. Olha como é que nós estamos pegando a oração do Pai Nosso e subindo, né? Recuando do último trecho para o primeiro. Perdoa-nos as dívidas, ou perdoa-nos as ofensas, ou fazendo uma tradução melhor, ou uma ideia melhor, ajuda-nos, Deus, a nos desligarmos de nossos débitos kármicos. Por quê? Justamente nos movimentos emotivos, onde a gente perde o controle da emoção, e nós criamos situações com os nossos semelhantes, é que nós começamos a criar processos kármicos que teremos que reparar em reencarnações futuras. Esse trecho de Jesus no deserto, prosseguindo, mostra o adversário, o diabo, né? O que se opõe à evolução, o Satanás, o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
a seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te sustentarão em tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso tudo nós vemos aqui um simbolismo, é um simbolismo. Particularmente nós não percebemos nenhum diabo, nenhum demônio, nenhum tentador pegando Jesus, levando ele aqui, levando ele ali, nem Jesus ficando 40 dias e 40 noites no deserto, porque esses números bíblicos são simbólicos. 40, muito tempo, grande número. Então o que acontece? É o espírito superior superando os seus desafios íntimos. Então ele superou primeiro do egoísmo. Agora ele vem superar da vaidade, subir no pináculo do templo, pular lá de cima e pedir para os anjos virem socorrer. Uma grande exibição vaidosa. Está aí Jesus, o Cristo, superando essa fase. Isso tudo é um ensino para mostrar a etapa evolutiva e mostrar também que o Mestre Jesus, o Cristo, tinha essa condição de superioridade para poder vir nos ensinar. Ok? Vamos então para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de perfeição, porque serão fartos. E essa palavra esquisita aqui, dikaiosune. Segundo o Pastorino, isso é a verbalização de uma palavra em grego, que significaria justiça nas traduções bíblicas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas ele explica que a tradução correta é perfeição, e não justiça. E que seria, inclusive, incoerente ter sede de justiça, se na bem-aventurança seguinte, Jesus exaltou os misericordiosos. Então a palavra perfeição, ela significa exatamente a meta, aquele que persegue a perfeição espiritual. E a regência nesse ponto é a regência do raciocínio, porque aqui nós adentramos o reino hominal. Então fechou o ciclo. Nós temos mineral, corpo físico, vegetal, as sensações, animal, as emoções, e o hominal com o raciocínio, a herança. O homem, o espírito, a mônada espiritual alcança o patamar de espírito e herda todas as características dos reinos anteriores. E isso tem uma beleza tão grande que o feto humano, ele faz uma revivescência dessas heranças evolutivas, inclusive a era que nós, vamos dizer, que a vida na Terra surgiu na água, não é isso? Nos oceanos. Então há autores que explicam isso muito bem, mostrando toda essa, que ao nascer o feto, o homem, até dar o nascimento, ele revive todas essas heranças desses reinos anteriores. Então, muito bem, no campo do intelecto, do raciocínio, eu acho que eu não copiei corretamente aqui a parte de baixo, então eu vou pular. Olha só, o pedido que a gente faz na prece, dá-nos o pão de cada dia, o pão sobresubstancial, o pão que é além da substância, além da matéria. Nós estamos pedindo no Pai Nosso o pão espiritual, que é o alimento do Espírito, que é a compreensão da espiritualidade, o entendimento do processo evolutivo, para que a gente consiga evoluir. O que é que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é um alimento espiritual. A gente se alimenta espiritualmente, normalmente pelos olhos, quando lemos, e pelos ouvidos, quando escutamos. É isso? Então, de acordo com o que a gente vê e ouve normalmente, nós vamos alimentando o nosso espírito desse pão sobresubstancial. Essa alimentação virtual, vamos dizer assim, que não é material. E através do pensamento, e aqui nós temos Jesus no deserto, passando pelo orgulho, quando ele recebe do adversário a proposta de, diante de todos os reinos do mundo, tudo isso te darei se me adorares. Então é o processo de bajulação orgulhosa. Vai para trás, antagonista, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
O Pastorino explica uma coisa muito interessante nesse estágio hominal, onde nós conquistamos o raciocínio, e aí vem o orgulho. Qual é a razão do orgulho? É muito fácil, porque nós todos aqui temos uma pitada desse danado, desse orgulho, seja pequeno ou grande, né? Cada um tem a sua cargazinha de orgulho. O que é isso? É quando a gente, ao nos deparar com outra pessoa, a gente estabelece o quê? Comparações. E aí nós achamos o quê? Que nós somos mais isso, mais aquilo, ou às vezes a gente até é um pouco mais, tem mais consideração, em vez de a gente achar que nós somos mais, nós achamos que o outro é menos, né? Ele é menos que eu nisso, naquilo. Então houve uma promoção na minha firma, eu que tinha que ter sido promovido, que eu é que mereço. Ele ganhou o prêmio, eu é que devia ter ganhado. Eu sou mais que ele. O meu time é melhor do que o dele, não é assim? Futebol é excelente para a gente praticar orgulho e vaidade, porque há disputas mesmo de posições, de vantagens, e isso vem numa coisa comum mostrar exatamente esse movimento nosso intelectual, onde a gente compara as coisas, e aí nós estabelecemos esse nosso pódio. Aí que entra esse ensino de Jesus tão belo com relação ao reino de Deus, porque Jesus ensinou que nós deveríamos sentar sempre no último lugar, não é isso? Que a gente deve, o maior no reino dos céus será o servidor de todos. Ou seja, aquele que se colocar abaixo e colocar o próximo acima, estará realmente cumprindo a lei de Deus. Porque a lei de Deus, como é a lei de Deus? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, o teu espírito, aí depende da tradução. Este é o primeiro mandamento. Isso Jesus respondendo a uma pergunta que lhe fizeram. Mas ele completou assim: e eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que as religiões nos estimulam a fazer? Adorações a Deus, movimentos dogmáticos para ficar em dia com esse Deus, não é isso? Respeitando datas, usando objetos de adoração, acendendo velas, repetindo orações sem parar. Mas o reino de Deus não está fora, né? Ele está dentro, né? E amarás o Senhor teu Deus, e eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se é igual, é semelhante, é fácil a gente deduzir, porque na matemática a gente aprende isso. Se eu não amo o próximo, eu não amo Deus, porque é igual. Se eu não estou em dia com o próximo, eu não estou em dia com Deus. Se alguém quiser pensar diferente, pode, mas vai estar errado, porque Jesus foi muito claro nisso. O caminho para Deus é o próximo, o caminho para Deus é o semelhante. Se eu não conseguir estreitar esse relacionamento, melhorar e me aplicar nessa linha, eu não estou buscando o caminho para Deus. Eu posso ficar no caminho dogmático, adorativo, ritualístico, na religião, mas na religiosidade não. A religiosidade implica eu tenho que amar o próximo. E aí nós vamos aos pouquinhos, nas encarnações, aprendendo a lidar com isso. Então, esse movimento de orgulho, segundo o Pastorino, ele é o pior deles, que é o raciocínio. É exatamente por causa do nosso orgulho que nós criamos uma série de débitos kármicos, que nós ficamos com pendências para outras encarnações, que nós temos que fazer várias reparações. Aí começa a entrar o campo superior, porque olha só, nós falamos antes do mineral, do vegetal, do animal e do hominal, fechou aqui a personalidade humana. Agora eu começo a entrar no campo espiritual, acima do nosso patamar atual. Mas tem jeito de eu começar a entrar nesse campo a partir de agora? Tem, porque é justamente eu compreendendo a lei de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Tudo que eu fizer pelo próximo, sem alarde, né? Sem propaganda, sem colocar em neon, em letreiro, para mostrar como eu sou bom, como eu sou caridoso,
fazendo porque Deus que está no secreto nos percebe, nos enxerga, qualquer coisa que eu fizer pelo próximo, eu estou colocando um pezinho no reino dos céus. Eu estou começando a aprender o que é vivenciar o reino dos céus, estando eu aqui. Então ele começa a dizer que os misericordiosos alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso? É se compadecer do sofrimento alheio. Os outros movimentos todos anteriores que nós mostramos, as outras bem-aventuranças, têm a ver comigo. A minha sensação, a minha emoção, o meu intelecto, agora eu estou começando a entrar no campo seguinte, é o patamar superior de espiritualidade. Então olha só, ascendência acima da personalidade, é o plano do servir, da caridade, superação do egoísmo. Aí o pedido na prece é: seja feita a tua vontade na terra, tal como é feita nos céus. Aí nós começamos a entregar a vontade de Deus os nossos atos. Então realmente é um movimento de ascendência. E aí prossegue para o sexto passo: bem-aventurados os puros de coração, aqueles que já vão eliminando as mazelas morais, não é isso? Reconhece-se o verdadeiro espírita. Como é que é o resto? Por muito tomar passe na casa espírita, por tomar pelo menos 1 litro de água fluida toda semana, por ler todos os livros do Kardec. Não. Reconhece o verdadeiro espírita por suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Olha que interessante, esse conceito serve para qualquer religião, não só para o espírito. Então poderíamos ter falado o verdadeiro cristão, ou aquele que está no rumo da perfeição de Deus. Então essa pureza de coração é exatamente a superação de todas as imperfeições da alma. E nós vamos viver nessa etapa um desapego de tudo, porque nada possuímos, tudo é de Deus e nos foi concedido por empréstimo. E nós ainda não temos esse entendimento. É ou não é? A gente em parte sabe disso, mas vivenciar isso de fato, essa é a experiência de estar lá no sexto passo dos degraus que nos levam à perfeição. Ora, então nós já estamos aqui no plano angelical, já saímos do espiritual, avançamos para o angelical. Estamos cada vez indo mais longe. Conquista da harmonia integral corpo-espírito, compreensão que o eu real é único em todas as criaturas. Olha isso, o eu real é único em todas as criaturas. O que significa isso? Que nesse estágio evolutivo, nós já teremos compreensão que a nossa essência divina é a mesma. Se nós olharmos uns para os outros aí agora, se os irmãos se olharem aí, um olhar para o outro, olhar para o companheiro que está do lado, por favor, se olhem, por favor. Olha aí, estão se vendo? Alguém conseguiu ver Deus aí? Vocês estão vendo Deus? Pois é, essa é que é a dificuldade, porque a essência divina é uma só, ela é a mesma. O Espírito, quando alcança a pureza, ele não tem diferença, ele não tem forma, ele alcançou o máximo, então ele perdeu todas as imperfeições. Que diferença que tem de um para o outro? Nenhum. São mônadas espirituais individualizadas, mas a essência é a mesma, e a nossa essência já é a mesma, porque o próprio Pastorino fala, nessa obra, que nós somos lâmpadas acesas, poderosíssimas, todos nós, só com um probleminha, com uma camada de barro dessa grossura em volta dessa lâmpada. Então sai luz lá de dentro? Não sai, né? Como é que faz para sair a luz? Nós temos que ir tirando o barro, porque a luz já está lá, porque nós somos manifestação de Deus, só que manifestação imperfeita. Então nós temos que superar a personalidade e viver essa individualidade superior. E no Pai Nosso a gente pede: venha o teu reino. Nós estamos voltando para nós para mostrar como é que isso é uma proposta que o Pastorino faz, mostrando como é que a gente acompanha nesses passos evolutivos. E aí nós chegamos na etapa final.
a última bem-aventurança de Mateus, aquela da perfeição, que alcançamos tudo, que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então é o verdadeiro representante de Deus. Costumam falar assim da gente com relação à nossa família, né? Tal pai, tal filho. Aí o fulano é igualzinho o pai, é a cara do pai, não é? É igual a mãe. Então aí, já pensou que bom? Falou, ele é igual a Deus. Ele age como Deus. Parece distante, né? Dizem que nós somos como espelhos, refletindo o sol. O sol é Deus, e nós somos espelhos, cada um é um espelho. O espelho não interessa o tamanho dele, ele reflete a mesma coisa, não importa o tamanho, mas importa se ele está sujo, embaçado, torto, poluído, né? Quebrado. Então Jesus foi aquele espelho que refletiu Deus de forma tão perfeita e tão cristalina que ele foi confundido com Deus, com o Deus absoluto. Por isso que na outra religião, Jesus e Deus é a mesma pessoa, a mesma entidade, mas para nós espíritas não. Para nós espíritas, Deus é o Deus absoluto, é o Criador, e Jesus é co-criador em plano maior. É um auxiliar de Deus. Então o pacificador é aquele que possui e distribui a paz a todos, chamado Filho de Deus, porque é unificação permanente com Deus. Eu e o Pai somos um. É uma ideia só de perfeição. E aí disse Paulo na carta aos Gálatas, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então é aquela troca, né? É quando eu comprei o terreno, vendi tudo que eu tenho, então não sou eu mais, sou outra pessoa. Eu passei a ser uma pessoa diferente porque eu me cristifiquei. E aí nós dizemos, santificado seja o teu nome. E cumprimos aqui. Aí vem essas figuras que nos ajudam a memorizar esses passos todos. Porque nós vemos aqui, nessa parte inferior, um quadrado, onde nós temos a matéria, a sensação, a emoção e o intelecto. Então aqui está aqui a nossa personalidade, é o nosso eu, não é isso? Muita gente no carnaval fantasia de quadrado, né? E sai por aí só o quadradinho, com os quatro componentes. Mas nós precisamos integrar com o triângulo superior, onde vem a misericórdia, o serviço, a pureza, a integração com o todo e a pacificação, a união com Deus. Aí nós vemos o seguinte, hoje nós somos personalidades com a parte espiritual escondida aqui, latente, mas ela é pequenininha, ela está em mim, eu tenho a minha propensão à espiritualização, a compreender todo esse processo, e no futuro vai ser isso aqui, ó. Nós vamos estar totalmente integrados com Deus, e o quadradinho vai ser a lembrança das nossas personalidades que já ficaram para trás. É isso? Então nós vamos encerrar o nosso estudo, em cima da hora, vamos apenas pedir permissão para fazer o convite. Podemos fazer um convite? Gostaríamos de convidar os irmãos que não conhecem ainda, a conhecer o nosso projeto que se chama Espiritismo BH. O projeto Espiritismo BH começou em 2008 com um site de entrevistas em vídeo. E ele existe até hoje, www.espiritismobh.com.br. Temos mais de 200 vídeos de entrevistas. Que entrevistas são essas? Com expositores falando a respeito de temas evangélicos, doutrinários, com coordenadores de tarefas espíritas, com lideranças do movimento espírita. Nós entrevistamos, por exemplo, o senhor Nestor Mazotti, que era presidente da FEB, que desencarnou alguns anos atrás, e como nós somos de Belo Horizonte, presidente da União Espírita Mineira, é interessante para a gente entender como é que funciona isso. Então o site, ele está disponível, tudo isso aqui, ó, biografias, práticas espíritas, pode-se entrar lá e escolher o tema, opa, bate no microfone, para a gente poder assistir um bate-papo, uma entrevista. E finalmente aqui nós temos também uma rádio,
uma web rádio, funciona somente pela internet, a web rádio Espiritismo BH, 24 horas no ar, o ano inteiro. O que nós temos na programação dessa rádio? Interpretações doutrinárias, por exemplo, interpretações do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Sermão da Montanha, das curas de Jesus, princípios da doutrina espírita, parábolas, gestação, tribuna espírita, evangelização infantil, palestras, entrevistas, orações, audiolivros, música. Tudo na Rádio Espiritismo BH, 24 horas. Quem quiser conhecer, entra no site ou instala o aplicativo. Tem vários aplicativos para a rádio pela internet, funciona muito bem. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Desejamos que vocês tenham, todos nós, um Natal muito bom com Jesus, Vamos comemorar junto com o aniversariante, a Forma Espírita, e um ano cheio de grandes realizações cristãs para todos nós. Muita paz. Obrigado.